Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série de comentários sobre o livro do ano, Esperança Além da Crise. Hoje, aqui conosco está o irmão Evandro. Ele fará alguns comentários sobre o livro. Estamos no capítulo 7, que tem como tema Como Manter a Saúde Financeira. Evandro, como a Covid afetou a vida financeira das famílias? Olha, o Covid, né, geralmente a gente vê muitas notícias falando mais sobre número de mortes, como as pessoas foram afetadas do lado da saúde. Porém, essa pandemia e a forma como nós reagimos a ela afetou muito a economia como um todo. E uma das formas mais claras que isso afetou foi o desemprego. Muitas pessoas perderam trabalho, pessoas passaram a não sair de casa, outras coisas nesse sentido, e as pessoas não tinham mais com que trabalhar. Perderam, às vezes, sua única fonte de renda. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas, principalmente no Brasil, não tem uma boa reserva financeira para conseguir sustentar durante esse tempo, né? Então, eles tiveram que, como se dizia, uma expressão no meu tempo, se virem nos 30. E esse problema, né, geralmente traz o quê? Muita ansiedade. E essa ansiedade afeta como as pessoas se lidam uma com as outras, o que também acarretou o quê? Problemas de contatos sociais, principalmente nas famílias, né? Infelizmente, muitas famílias até acabaram se divorciando ou brigando, ou tendo diversos conflitos durante essa pandemia. E muitas vezes tudo isso teve um start, o gatilho disso foi um problema financeiro. Porque quando você, digamos, tem o seu trabalho, você tem uma expectativa boa do futuro, você consegue lidar melhor com as suas emoções. Suas emoções ficam mais equilibradas. Agora, quando você não tem o que trabalhar, às vezes você não sabe como você vai comprar a comida de amanhã. E às vezes você tem um filho passando fome. Você tem mais pessoas para sustentar. Tudo isso vai gerando insegurança em você. E a insegurança cria ansiedade, começa a trazer dificuldades para nós em como organizar nossos pensamentos e muitas vezes afeta até a nossa saúde física também. A gente começa a produzir mais hormônios, cortisóis, outras coisas que derrubam o nosso imunológico e até favorecendo depois para um caso talvez mais grave se pegar a doença do Covid. E, infelizmente, teve pessoas que, por um lado, até saíram bem da pandemia. Teve, né? Um ou outro aí, talvez, quem produzia máscara, álcool gel, né? Essas pessoas desse lado, né? O meu vizinho, ele trabalha numa empresa que faz embalagens, essas coisas. Foi que essas empresas agora, a pandemia, uau, super, tudo bem. Então teve algumas pessoas que ficaram até melhores, digamos assim, nessa situação. Porém, infelizmente, a maioria das famílias, das pessoas, sofreram muito com as consequências dessa pandemia. Verdade. Como as famílias podem sobreviver financeiramente em tempos dessa crise? Olha, se nós vamos pensar que o grande problema financeiro é o problema ser atacado assim específico, não existe uma fórmula padrão que diz assim, olha, faça isso e vai dar 100% certo. Se existisse, ninguém estaria com problema financeiro. Porém, né, esse livro, o Mark Finley, ele trouxe algumas reflexões muito boas para nós. Muito mesmo. Porque a gente não tem como garantir, né, que, olha, se eu for em tal lugar, eu vou conseguir um emprego. Ou, eu vou talvez criar um negócio na minha casa e também vai dar certo. Né? A gente não consegue dar essas garantias. Porém, nós podemos tentar e devemos tentar. Né? Mas veja só,
antes de mais nada, a gente pode simplesmente confiar em Deus. Esse é um primeiro passo. E se nós confiarmos em Deus, nós vamos entender o que Davi disse em Salmos. No livro de Salmos, capítulo 50, nos versos 10 a 12, o salmista diz: pois são meus, como se Deus falando, todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus então está dizendo que tudo é dele. Todos os recursos que nós precisamos para sobreviver, Deus é o dono, Deus é o criador. E ele tem poder sobre todas essas coisas. Então, quando nós começamos a confiar que Deus é o nosso Pai e ele é o dono do mundo, de tudo, isso já começa a nos trazer uma tranquilidade. Em seguida a tudo isso, olha o que Davi diz. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, e a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Isso está no Salmo 104. Veja só então, agora, não só lhe diz que Deus tem, digamos, tudo nas suas mãos. Ele também diz que o mundo ele é abundante em recursos. Existe recursos, existe meios com que a gente possa conseguir nosso sustento. Por mais difícil que possa ser o trabalho para obter ele, ou o caminho até conseguir esse trabalho, mas existe, de alguma forma, este meio, esse recurso. Tá. Então, um outro ponto que Davi coloca é que não basta apenas a gente confiar em Deus, acreditar que ele tem o domínio, o controle sobre tudo. A gente também tem que confiar e acreditar que ele se importa conosco e que esse Deus quer nos ajudar. Ele quer nos sustentar durante essa crise, ajudar na nossa sobrevivência e no nosso bem-estar. Por mais que difícil que às vezes possa ser acreditar nisso, né? Quando está numa situação de dor, de fome, de aflição, às vezes você pode pensar, cadê Deus? Onde está meu Deus? Mas olha só o que a Bíblia diz. Jesus falando às pessoas que estavam ao seu redor, ele diz assim: não se preocupem dizendo o que comeremos, ou com o que nos vestiremos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus ele coloca um pouco uma ideia assim: olha, Evandro, tire um pouco o seu enfoque do problema. Tire um pouco essa ideia de que isso está te trazendo agonia. E confie, busque primeiro o que é mais importante, que é a vida eterna, o reino de Deus. E mais, Evandro, quando você tirar um pouco essas ideias da sua cabeça e se focar no que realmente é importante, o seu verdadeiro norte, olha, eu vou dar um jeito de sustentar e lhe dar o que precisa. E isso é Jesus prometendo. E a gente pode cobrar dele. Outro ponto, olha só o que em Filipenses, na carta a Filipenses é dito no capítulo 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de cumprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Que promessa! Isso já traz um conforto para nós que Deus irá prover. Ele irá cumprir em Jesus o que nós precisamos. E essa já temos um caminho para começar a andar. Nós já sabemos quem é a fonte de todos os recursos que precisamos. Nós já sabemos que Ele, que é Deus, Ele quer nos ajudar. Então agora o terceiro passo é: vamos trabalhar, vamos agir, vamos até Ele. Então,
Qual que é o primeiro ponto? Como você começaria? Eu recomendo, comece com uma oração. Abra para Deus. Olha, eu preciso disso, Deus. O Senhor me prometeu que o Senhor vai me ajudar, que vai me dar esses recursos. Por favor, me ajude. Abra uma porta. Mostre um caminho. Mas mesmo que a resposta não venha da maneira que nós imaginamos, que, olha, seria tão bom que viesse uma pessoa e falasse, olha, Evandro, eu te dei uma proposta aqui de emprego para você ganhar 100 mil reais por mês agora. Você aceita? Quem não aceitaria, né? A resposta, às vezes, não vem assim. Às vezes, pode vir com um não. Mas nós temos que nos firmar nessa promessa. Levantar novamente e tentar. E tentar, e tentar. E confiando em Deus. E durante esse período, a nossa família vai estar sofrendo, talvez. E, ao mesmo tempo, nós devemos ter paciência, calma, falar com um bom diálogo com eles, expor o problema, expor a situação. Até mesmo mostrar o que cada um pode ajudar, muitas vezes. E, no geral, essa é a ideia de como nós podemos sobreviver a essa. É um ótimo posicionamento, né? Enfim, com o mundo, né, de cabeça para baixo, digamos assim, as pessoas se perguntam assim, como ter segurança? Porque isso nunca, jamais, pelo menos que eu saiba, não tinha acontecido ainda, né? Nesse século, mas como as pessoas podem ter segurança nessa pandemia? Segurança, se você for pensar bem, é um sentimento. Certo? O que é você estar seguro? Nós estamos aqui debaixo dessa construção. Eu me sinto seguro. Você está se sentindo segura? Sim, claro. Porém, o que impede de que, por algum motivo, um erro de engenharia, quem sabe, desabe sobre nossa cabeça, ou que alguma pessoa mal intencionada invada aqui e retire nossas vidas? Existem várias possibilidades, riscos que podem nos acometer. E o que é segurança? É quando a gente fala, olha, esses riscos estão baixos. E eu sinto que essas coisas más não irão acontecer comigo. Porém, a Bíblia, ela destaca que a segurança, muitas vezes, é uma sensação falsa nossa. Tem pessoas que vão colocar para nós a ideia de que, olha, você deve comprar isso para você se sentir segura. Você só pode sair na rua com colete à prova de balas. Você tem que ter segurança na frente da sua casa, do seu prédio. Você tem que ter um carro blindado. Então, há várias coisas que nos trazem a sensação de segurança. E muitas vezes a gente pode nos recorrer até algumas coisas meio absurdas. Olha, por exemplo, eu conheci pessoas que elas não saíam de casa durante a pandemia, literalmente por nada. Por nada, por nada, por nada. E isso faz com que, às vezes, nós desequilibremos nossas vidas. Imagine, uma pessoa, às vezes, pode, para se sentir mais segura, chegar ao ponto de deixar de ir comprar o pão e passar fome em casa. Ou a pessoa, às vezes, por insegurança, ela pode acabar deixando de ir ao hospital, com medo de que no hospital vai pegar uma doença ou que algo pior vai acontecer com ela. E, às vezes, acaba morrendo por uma outra causa que poderia ser evitada. E Deus traz uma solução para isso. Ele nos mostra qual que é a verdadeira segurança que nós devemos ter na nossa vida. E essa segurança é a segurança das promessas que Ele nos deixou, especialmente a da vida eterna. Então, ter medo da morte, da doença, podemos sentir um pouco desse medo. Mas, acima de tudo, isso não deve nos paralisar. Isso não deve tirar nossa paz. Nós devemos ter segurança de que Jesus irá cumprir a sua promessa de que Ele vai voltar, nos dará a vida eterna.
E quando nós começamos a ter essa segurança, nós passamos a ter um equilíbrio. E veja só, a Bíblia também coloca uma ideia assim, que no fim dos tempos, né, quando, digamos, esses eventos da volta de Jesus se concretizarem, será algo muito repentino. Diz que as pessoas vão estar num sentimento de segurança. Elas vão estar trabalhando, vão estar casando, vão estar jogando futebol na rua, vão estar fazendo as coisas comuns do dia a dia. Mas, de repente, vai vir uma grande crise sobre o mundo, qual nunca houve antes. E todos os recursos que as pessoas tiverem nas suas contas bancárias não vão valer mais nada. O trabalho não vai valer mais nada. A sua casa não vai valer mais nada. Se você estiver firmando a sua segurança, a sua paz nessas coisas materiais, elas vão sumir de um momento para outro. E talvez muitos de nós irão morrer subitamente, ou talvez até de uma maneira cruel. Então, a Bíblia já nos alerta para esse cenário e que nós temos que ter isso em mente, que o pior está por vir. Ele é certo. Porém, do mesmo modo, Deus coloca a promessa de que essa crise é apenas um período passageiro. Porque logo em seguida vai vir o reino de Deus, que será perfeito, eterno, nunca será destruído. E nunca mais haverá morte, nem dor, nem sofrimento, nem desemprego. Todo mundo estará em paz e tranquilo. Então, quando nós temos essa esperança, essa verdadeira segurança, a nossa vida passa a se tornar mais equilibrada, mais sadia, com mais confiança, fé. E, resumidamente, esta é a mensagem desse capítulo, desse livro. Amém. Bom, irmãos, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta aí o que você achou, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para quando tiver outra programação, outro vídeo, você será avisado e assim você poderá nos acompanhar. Compartilhe também com os seus amigos essa mensagem de esperança.